A paz do Senhor, queridos adolescentes, a paz do Senhor, você que nos visita nesta manhã de domingo, sejam muito bem-vindos. A paz do Senhor, professores, que hoje nós estaremos fazendo a nossa lição de número 5 da nossa revista, que tem como tema Ouvir o Teu Chamado. Nós estudaremos aqui sobre o texto de Samuel. Isso é muito maravilhoso, aprendermos sobre Samuel, um moço tão cedo, né, que foi chamado, que teve, o Senhor o chamou, o próprio Senhor o chamou. E antes de começarmos, vamos orar ao nosso Deus. Você que ainda não está de posse da sua revista, peço que você já pegue a sua revista, peço que você pegue também a sua Bíblia. Se você tem a Bíblia Devocional Robert McCheyne, já fica aí com ela aberta na página 881, pois nós iremos ler 1 Samuel 3. Você que ainda não compartilhou esse vídeo, peço que você compartilhe esse vídeo, ajude a propagar o Evangelho. Você que não curtiu o vídeo também, por favor, você curta o vídeo. Também convide os seus amigos para que eles possam também assim aprender mais e mais da palavra do Senhor. Eu sou o professor Josimar Reis e hoje nós estaremos aprendendo um pouco mais da lição de número 5, que tem por tema Ouvir o Teu Chamado. Vamos orar? Pai Santo, nós te bendizemos, te engrandecemos o Teu santo nome, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pela manhã maravilhosa que o Senhor tem nos proporcionado. Obrigado a Deus pela oportunidade de podermos aprender mais e mais do Senhor nesta manhã. Que o Teu nome seja glorificado, ó Deus. Ó Deus, que todo o ser humano, ó Deus, que todas as mentalidades humanas aqui, ó Pai, possam ser reduzidas, Senhor. Mas que o Senhor seja glorificado aqui neste lugar. Ó Deus, que em nome de Jesus nós possamos a cada dia, ó Deus, viver na Tua dependência, viver mais e mais para o Teu reino, Senhor. E que sejamos como Samuel, Pai, ouvintes e praticantes da Tua palavra, Senhor. E que a cada dia possamos dizermos, eis-me aqui, Senhor. Te oramos, te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, gostaria de dar oportunidade a você nesta manhã também de poder ofertar na casa do Senhor. Você que tem aí o seu dízimo ou a sua oferta, o seu voto, que queira fazer assim na casa do Senhor e ofertar para a manutenção desta obra, que você, com muita alegria no teu coração, possa fazer com alegria e liberalidade, irmãos. Pois o Senhor, Ele tem nos abençoado e muito. Então é uma forma de nós, como cristãos bíblicos, contribuirmos também para essa obra. Que em nome de Jesus você possa fazer isso com muita alegria, pois do Senhor pertence todas as coisas. Nós apenas tomamos conta, somos os mordomos, mas tudo que nós temos é do Senhor. Então, nada mais justo do que podermos usar isso para que o reino dele avance. E se você preferir, tem as ferramentas do PicPay, do Pix, que você pode estar usando esses canais para fazer a contribuição. Caso você prefira trazer à noite, no culto de hoje à noite, você também pode estar fazendo assim para a glória do Senhor. Você que nos visita nesta manhã, se também quiser contribuir para essa obra, fique à vontade. Nós queremos que você fique à vontade, seja muito bem-vindo, que hoje será um dia de aprendizado para a glória do nome do Senhor. Peço que você abra sua Bíblia em 1 Samuel 3. Vamos ler? Deus fala com Samuel em visão. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu que naquele dia, que estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus,
o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamastes. Mas Eli disse: Não te chamei eu, torna-te a deitar. E ele foi e deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna-te a deitar. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi até a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então Eli entendeu que o Senhor chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: Vai te deitar. Há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e disse, e deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra sua casa. Começarei e acabarei, porque já lhe fez saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de alimentos. Então Samuel ficou deitado até pela manhã. Então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia Samuel relatar a esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, filho meu. E disse ele: Eis-me aqui. E ele disse: Qual é a palavra que te falou? Peço-te que não me encubras. Assim Deus te faça outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as coisas que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, e nada lhe encobriu. E disse ele: É o Senhor. E disse ele: Ele é o Senhor. Faça o que o bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela palavra do Senhor aqui nesta manhã, ó Deus. Que a tua graça, Deus, possa renovar os nossos corações através da história, ó Pai, de Samuel, o quanto ele tem dado ouvido à tua palavra e aguardado com perseverança e muito temor no seu coração. Te bendizemos, que o Senhor venha, ó Deus, fazer essa palavra e de encontro, ó Deus, ao nosso coração nesta manhã, para a glória do teu nome. Amém. Ouvi o teu chamado. O texto de destaque de Samuel está lá em 1 Samuel 3,10, que diz assim: Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel ainda era muito menino, né? Quando ele teve a sua chamada, Deus o chamou. Você já deve conhecer a história de Samuel, pois Eucana e Ana, os pais de Samuel, pretendiam ter, né, o seu sonho ter filhos, e ter um filho varão.
Só que Ana era estéril e Ana pediu ao Senhor, implorou ao Senhor, clamou ao Senhor com toda a força e fez uma promessa ao Senhor. Senhor, se o Senhor me der um filho varão, quando assim que ele desmamar, eu o entregarei para o serviço do Senhor. Então, o Senhor encontrou em Ana um coração disposto a contribuir para que o reino do Senhor pudesse avançar. E assim o Senhor abriu a madre de Ana. E Ana assim também cumpriu a sua promessa que fizera a Deus. Nesse enredo, Samuel passa agora, depois de desmamado, a viver no tabernáculo junto com Eli. Eli tinha 2 filhos também, que não andavam de olhos bons perante ao Senhor. O Senhor não se agradava com a conduta dos 2 filhos de Eli, pois eles estavam simplesmente tratando o templo de qualquer forma, tratando as ofertas que chegavam, eles iam lá e comiam das ofertas, eles simplesmente estavam fazendo pouquíssimo caso daquilo que o seu pai tinha, como o seu pai era um sacerdote, e ele havia instruído seus filhos da forma como eles deveriam proceder, porém, eles não estavam nem aí. Eles faziam conforme achavam reto aos seus olhos. Mas isso não agradava ao Senhor, não era dessa forma que se portava na casa do Senhor. Eles estavam tratando com irreverência, né? Eram pessoas que não estavam preocupadas com o nome de Deus, não estavam preocupadas em honrar a Deus com suas vidas. Viviam ao seu bel prazer. O Senhor, então, encontra ali, em Samuel, alguém em quem pudesse contar e confiar. Então, ele chama Samuel, porém Samuel, muito novo, nunca havia ouvido a voz do Senhor. Não entende, acha que é Eli que estava chamando pela noite. E chega até a cama de Eli por várias vezes. E ele fala: filho, não fui eu que te chamei, vai te deitar. Isso se repete. Então até que ele consegue ali ter o discernimento que era o Senhor que o chamava. Ele disse: então, Samuel, vá deitar-te. Quando o Senhor chamar, quando ouvir chamar, você responde: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Então Samuel cumpriu essas palavras, cumpriu a ordem de Eli. Eli já era muito velho, porém ele não repreendia os seus filhos em sua má conduta dentro do tabernáculo. Seus filhos viviam conforme os seus prazeres e ele não os repreendia. Portanto, o Senhor já havia decidido levar o juízo à casa de Eli e à sua família. E encontrou ali um jovem servo chamado Samuel, que já estava ali com um propósito de servir na casa do Senhor. E em Samuel, o Senhor cumpriu a sua promessa. Chamou a Samuel pela manhã, pela noite. E Samuel, ouvindo aquelas palavras de Eli, após ele ouvir as palavras de Eli, ele disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então ele começou a ouvir o que Deus havia falado com ele. Então Deus entrega ali o juízo do que ele estaria por fazer à casa de Eli e à sua parentela. Eram palavras muito duras, eram palavras de juízo, eram palavras que iam extirpar aquela descendência ali. Ele ia acabar com a casa de Eli. Portanto, por causa de quê? Porque Eli não repreendia os seus filhos em pecado. E aqui, queridos, eu já quero destacar com vocês alguns breves pontos aqui. Deus apareceu a Samuel e Samuel não entendia. Então, assim que ele entendeu, ele de prontidão já atendeu ao pedido do Senhor. Porém, ele temeu.
temeu em seu coração falar todas aquelas profecias a Eli. Então ele se reservou, mas Eli o questionou. Olha, se me encobrires alguma coisa, o Senhor te fará outro tanto. Então ele foi e falou. Olha, o Senhor me entregou essas duras palavras aqui, ó, e falou tudo quanto o Senhor havia falado com ele. Eli, sabendo que já estava sobre pecado, né, por não repreender os seus filhos, simplesmente disse: ele é o Senhor. Ele fará conforme o que lhe aprouver. E Eli então entendeu que Deus estaria aplicando justiça, pois ele não permitia ser tratado daquela forma. Então, nesse ponto, eu quero destacar com você também, adolescente, algo bem interessante. Samuel, ele havia temor no coração de Samuel. Mesmo ele ainda nunca tendo ouvido a voz de Deus, ele sabia da seriedade do ofício da qual ele estava separado para executar. Samuel, durante esse período em que ele ficou na casa de Eli, ele praticava, ele servia na casa do Senhor. Ele cuidava da casa do Senhor. Ele sabia que ele estava ali com um propósito. Você, adolescente, também, você pode ter certeza que o Senhor tem um chamado para a sua vida. Você pode ter certeza que o Senhor tem um chamado específico para a sua vida no ministério, mas você precisa dar ouvidos à voz do Senhor. Você precisa estar pronto, de prontidão ali, ó. Senhor, eis-me aqui, cumpra em mim o teu querer. Pois se você ainda não descobriu qual o teu chamado, qual o teu propósito, peça ao Senhor em oração: Senhor, ajuda-me a descobrir o meu chamado, ajuda-me a descobrir qual o propósito que o Senhor quer. Senhor, alinha os meus pensamentos, ó Deus, com o Senhor, para que eu não venha ficar errando de um lado para o outro, mas que o Senhor venha cumprir em mim com total clareza tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Essa deve ser a sua oração, adolescente. Fala, Senhor, que o teu servo está escutando. Samuel, um profeta respeitado em Israel, que é o nosso terceiro tópico aí. Tudo quanto Samuel profetizava, o Senhor fazia acontecer, porque Deus estava com ele. Assim, o menino cresceu no Senhor e continuou a aparecer em Siló, onde havia falado pela primeira vez. E todo Israel os respeitava, porque a palavra de Samuel era a palavra do Senhor, pois o Senhor havia decidido falar por intermédio de Samuel. Samuel foi profeta. Do mesmo modo, o Senhor quer também fazer com você, quer fazer de você alguém conhecido no reino dele, em que você possa falar e as pessoas entender que o Senhor é contigo. Mas isso não vem de uma hora para outra, vem com muita oração, vem com dispor-se para estar na batalha, na peleja, na frente da guerra. Isso é muito sério. Que você possa entender nesta manhã que você tem um chamado em Cristo. Você precisa se dispor a ir essa luta. Você precisa estar disponível. O Senhor, de repente, olha e vê alguém disponível. É ali que eu vou investir. Reparem vocês, adolescentes, que Eucana e Ana prepararam o seu filho para estar servindo na casa do Senhor. De certo que durante o período em que ele ainda mamava, Eucana e Ana ensinavam, liam com eles, oravam com eles. E eu chamo a vocês também, pais, que estão me ouvindo nesta manhã. É muito importante vocês prepararem um ambiente para que os seus filhos sejam uma bênção.
É muito importante vocês ensinarem eles no caminho em que se deve andar. É muito importante que a sua casa seja um ambiente propício para levantar novos Samuéis, para levantar novos profetas do Senhor. E quando o Senhor precisar de alguém a quem ele precise usar, ele possa olhar para dentro do seu lar e ver ali um homem, uma mulher de Deus, e falar assim: eu vou usar esse daqui. Eu vou usar esse aqui para transformar uma geração. Eu vou usar esse para transformar a situação desse país. Eu vou usar esse daqui para entrar naquela empresa e transformar a situação daquela empresa. Para transformar aquele bairro, aquele município, aquela escola. Eu vou usar este, pois ele está na brecha. Samuel entendeu que o Senhor queria que ele estivesse naquele momento oportuno. Mas Samuel, ele não simplesmente ouviu aquelas palavras, pois eram palavras realmente terríveis de peso sobre a casa de Eli. Mas ele não ouviu aquilo e falou assim: tá vendo, Eli, ó? Você viu no que deu? Tá vendo aí, ó? Deus agora vai te cobrar, tá? Deus vai te cobrar, porque você não repreendeu seus filhos, assim diz o Senhor. Pois ele falou comigo. Samuel de modo nenhum foi soberbo. Samuel, ele considerou as palavras do seu coração e guardou aquelas palavras. Então, quando Eli pediu para ele relatar a ele o que o Senhor havia falado, ele falou. Porém, mesmo Eli sabendo e mesmo Samuel sabendo, Samuel continuou servindo ao Senhor na casa de Eli. Continuava a acontecer, né? A vida continuava na casa de Eli. Mas Samuel continuava sendo servo. Samuel continuava com seu foco. E o Senhor ia acrescentando Samuel a cada dia mais, até que chegou o momento em que o Senhor precisou cumprir a tua promessa. E nós já vamos concluindo aqui, querido adolescente, sabendo que nós podemos aprender com a vida de Samuel. Que mesmo sendo um menino, Samuel, e você sendo tão jovem, o Senhor pode e quer te usar. Às vezes para falar e levar alguma palavra de correção, às vezes é dentro da sua própria casa. Às vezes é para o seu amigo. Às vezes é para você mesmo. Mas o Senhor quer falar diretamente com você. O Senhor quer ter intimidade com você. Cada vez mais que você se torna íntimo do Senhor, mais Ele vai te confiando coisas novas. Pois Ele não pode confiar preciosidades a quem aquele Ele nem conhece. Mas aquele que se faz conhecido diante do Senhor, se faz disponível diante do Senhor, o Senhor tem o prazer de se relacionar com Ele e usá-lo para a glória do nome do Senhor. Mesmo que sejam palavras duras, que você não tenha medo quando o Senhor falar com você e que você possa considerar isso em seu coração. Se você tiver alguma dúvida, faça como Samuel. Continue em oração e vá a alguém que seja maduro na fé, a sua liderança. Olha, o Senhor tem me incomodado com essas palavras. O Senhor tem me incomodado com essas palavras. Há um juízo vindo sobre este lugar, sobre esta casa, sobre vocês. Então, que você não possa reter aquilo que o Senhor tem falado com você. E se o Senhor ainda não tem falado com você, é porque você não está na brecha, você não está dando lugar para Ele. Pois o Senhor, mais do que a mim, mais do que a você, mais do que todos, Ele quer e deseja te usar
para a obra dele. Ele quer achar novos Samuéis. Ele quer achar novos homens e mulheres dispostos a obedecer à voz dele e se colocar de prontidão para louvor e glória do nome dele. E assim nós encerramos essa lição de hoje, onde nós aprendemos sobre Samuel quando ouviu o teu chamado. Que você também saia hoje, nesta manhã, entendendo que você tem um chamado, que você precisa dar ouvidos a esse chamado e responder ao chamado em nome de Jesus. Oremos. Graças te damos, Senhor, pela tua misericórdia derramada sobre as nossas vidas nesta manhã, Pai. Ó Deus, muito obrigado pela vida de Samuel, ó Deus, que tem se dedicado, se colocado na brecha, Senhor, que assim como esses adolescentes têm aprendido e crescido em ensino, Pai, Samuel também era um menino que era ensinado, instruído por seus pais e depois por Eli. Mas, ó Deus, houve um tempo em que o Senhor falou diretamente a Samuel. E a nossa oração nesta manhã é que o Senhor venha sobre nós nesta manhã. Venha quebrantar corações, que corações possam ferver e possa estar desejoso, ó Deus, de ser os novos Samuéis desta geração. Que em nome de Jesus sejamos, ó Pai, obedientes, sejamos, ó Deus, estejamos de prontidão, ó Pai, ao teu chamado e de ouvidos bem abertos, Senhor. Que o Senhor possa afastar de nós, ó Deus, tudo aquilo que tem nos afastado da comunhão plena e genuína com o Senhor, Pai. Ó Deus, aquele que precisa pedir perdão nesta manhã, que ele vá de coração sincero e por Senhor, me perdoa porque eu não tenho andado, ó Deus, lado a lado com o Senhor, me perdoa porque os meus pecados têm me afastado do Senhor, me perdoa, ó Deus, porque eu não tenho dado a devida importância, ó Deus, a esse reino, eu tenho me tratado como os filhos de Eli, Senhor. Ah, Pai, me perdoa, Senhor Deus, nessa manhã, me dê, ó Deus, uma nova oportunidade, e o Senhor assim o te dará. Em nome de Jesus, que você possa se espelhar em Samuel nesta manhã e viver para a glória do Senhor. Amém. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh, minha canção. Tu és bom, tu és bom, tu és bom, tu és bom, Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh, minha canção. Tu és bom, tu és bom, Rei do meu coração, seja o vento